Shalom Aleichem, paz a todos. Vamos continuar nosso estudo do livro de Daniel. Estamos no capítulo 8. Agora o texto volta para o hebraico, visto que do capítulo 2 ao capítulo 7 estava em aramaico, a língua internacional. E isso é interessante como a Bíblia usa figuras e linguagem também diferentes para transmitir uma mensagem, a mesma mensagem ou uma mensagem parecida. O capítulo 8 tem paralelo com o capítulo 7. Ele vai também ter uma representação dos reinos e também do juízo, da purificação do santuário e da volta de Jesus. Há esse paralelo dos acontecimentos do capítulo 7 e do capítulo 8. É claro que esses eventos eles são ampliados de alguma maneira, e também tem diferenças, tem semelhanças, mas tem algumas diferenças. Uma das diferenças é que no capítulo 7, os reinos foram representados por animais híbridos e animais impuros. Enquanto aqui no capítulo 8, os reinos são representados, o primeiro, Babilônia, não aparece aqui, até porque a Babilônia está em decadência, nesse período onde o capítulo 8 foi escrito, e os dois outros reinos, tanto Medo-Pérsia e Grécia, são representados como animais puros. E o quarto animal, o terrível e espantoso, não aparece aqui, aparece na verdade um chifre pequeno. Mas a pergunta é, por que aqui são apresentados esses animais puros, o bode e também o carneiro? A gente vai entender isso ao longo do vídeo. Bem, o texto vai apresentar aí uma guerra. A guerra do bode contra o carneiro. E olha o que o texto vai dizer, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. O mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A pergunta é, o que esses animais representam? Que reinos eles representam? O texto mais para frente vai deixar claro, mas podemos entender aqui que são justamente os 2 reinos do capítulo 7, Medo-Pérsia e Grécia. E a descrição é interessante do carneiro. A história confirma a profecia. Ducan diz o seguinte: 4 anos mais tarde, em 547 a.C., Ciro Persa, tendo já conquistado a Média, oprime a Lídia e estende os limites do seu reino até o mar Egeu. E em 539, finalmente toma Babilônia. Os persas, originalmente vassalos dos Medos, venceram e se tornaram o chifre mais comprido que subiu por último. E é justamente o que o texto diz, dando marradas para vários lados. Esse aspecto diz a respeito das conquistas que o Império Medo-Persa fez, e aqui também fala que um lado se sobrepujou, assim como o urso tem um lado mais alto do que o outro. Aqui também um lado vence o outro. E o outro animal, o bode, que vem num rasante, vem sem tocar o chão, lembra bem o leopardo no capítulo 7, que já é um animal rápido, mas que tem 4 asas no capítulo 7. Porque se refere às conquistas rápidas do Império Grego, do Império Macedônico, através principalmente de Alexandre o Grande.
existe um livro interessante que é O Mundo do Novo Testamento, que ele vai falar um pouco de Alexandre o Grande. Ele nasceu em 356, sua mãe era da linhagem real, como era seu pai. Aos 14 anos, Alexandre ele estudava com Aristóteles. Aristóteles influenciou bastante a visão dele, de Alexandre. Segundo a tradição, Alexandre o Grande levava consigo uma cópia da Ilíada em todas as suas campanhas persas e orientais. Alexandre o Grande chegou até a Índia, ele dominou a região, ele dominou o mundo da época, dominou Medopécia, inclusive ele incendiou Suzã para demonstrar que ele agora era o rei, que o Império Medo-Persa havia caído. Mas ele morreu bem novo, com 33 anos. Há uma discussão no que causou a morte de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Alguns acreditam que foi na guerra, uma flecha envenenada. Não se sabe exatamente o porquê. Mas dessa maneira o texto vai dizer algo interessante que bate com aquilo que aconteceu, porque vai dizer o seguinte: o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Após Alexandre o Grande, a Grécia é dividida para 4 generais, e o texto vai dizer que de um deles saiu o chifre pequeno. Algumas traduções trazem de que esse chifre pequeno saiu de um dos 4 chifres, mas o texto no hebraico ele fala apenas e de um deles saiu o chifre pequeno. De um deles o quê? Qual que é o antecedente próximo? O antecedente próximo é de um dos ventos, que inclusive essa palavra ruach, ela é feminina, e esse pronome demonstrativo está no feminino também. Então, na verdade, o chifre pequeno ele não sai de um dos chifres, mas ele sai de um dos ventos. Por quê? Porque para a maior parte do mundo evangélico, para a maior parte do pensamento teológico evangélico, o chifre pequeno é justamente Antíoco Epifânio. Mas existem razões que mostram que o chifre pequeno não é Antíoco Epifânio, como a maior parte do pensamento teológico acredita. O chifre pequeno surgiu em meio aos 10 chifres, mas Antíoco Epifânio não surgiu entre os 10 reis helenísticos. Ele foi o 8º monarca do reino Seleucida, que teve 28 reis no total. Segunda razão, na visão de Daniel 7, 3 chifres foram arrancados antes que surgisse um chifre pequeno. Antíoco nunca depôs 3 vezes. Terceira razão, o chifre pequeno se tornou maior que os outros chifres. No verso 20, Antíoco não foi maior do que os outros reis do seu tempo. Na realidade, a presença do embaixador romano, Popilius Laenas, foi suficiente para fazer com que ele se retirasse do Egito. 4. Os santos foram entregues em suas mãos do chifre pequeno por 3 tempos, anos e meio. Verso 25. De acordo com 1 Macabeus 1:54 e 4:52 a 54, a profanação do templo durou apenas 3 anos e 10 dias. Não bate. 5. O carneiro se tornou grande. Capítulo 8, verso 4. O bode se tornou muito grande e o chifre pequeno cresceu excessivamente. Em nenhum momento Antíoco foi maior que a Média Pérsia ou a Grécia. Então, quem é esse chifre? Ele deve ser entendido paralelo com o capítulo 7. Então, como já foi falado no vídeo anterior, muitos estudiosos identificam esse chifre pequeno com Roma papal. O próprio Isaac Newton, há muito tempo, identifica o chifre pequeno como Roma papal, entre outros estudiosos judeus e cristãos. Então, claro, temos que separar aquilo que se diz aos fiéis, aos membros. Acreditamos que o chifre pequeno ele é o poder papal, um poder que perseguiu ao longo da Idade Média, que atacou o príncipe do exército, e o príncipe do exército aí, ele é usado na literatura judaica, essa expressão, para o sumo sacerdote.
Então é um momento que se outorga a autoridade de perdão de pecados, entre outras coisas mais, onde a salvação é comprada. Então, o chifre pequeno ele ataca justamente o santuário. E aqui é interessante porque a linguagem toda do capítulo 8 é uma linguagem do dia da expiação. Por que os animais aqui usados são o bode e o carneiro? Porque são animais puros. Porque eles remontam justamente essa linguagem, a linguagem do dia da expiação. Então todo o capítulo vai remontar a essa linguagem, ao Yom Kippur. É claro que o Yom Kippur aqui é o Yom Kippur escatológico. O chifre pequeno profana não o santuário terrestre, mas o santuário celestial. As ações do chifre pequeno, como diz o texto, vão até o príncipe, vão até Miguel, vestido de vestes brancas, essa é a ideia, ele como um sumo sacerdote. E ao profanar o templo, ao profanar o santuário celestial, a pergunta que o texto faz, agora Daniel vai ouvir essa parte da visão, ela fica uma parte auditiva. Daniel escuta dois seres conversando. E eles dizem o seguinte: depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes de manhã, se o santuário será purificado. Então, Daniel vê dois santos conversando e um deles faz essa pergunta, até quando? E é interessante, como comenta Ducan, que esse até quando ele aparece nos Salmos, é uma expressão de clamor dos oprimidos, aparece no Salmo 6, verso 3, 13, verso 2 e assim por diante. A mesma palavra que formula a pergunta, ad, introduz a resposta pelo segundo santo. Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. Outra coisa também interessante é que a palavra usada aqui do hebraico razon, visão, se refere aos eventos de longo alcance mostrados a Daniel, os quais se estendem desde o carneiro, que representa a Pérsia, até a purificação do santuário. A palavra sacrifício no verso 13 não é empregada no texto hebraico. Ela pode estar implícita, mas não limita o escopo da visão, como comenta o autor da lição no seu livro Elias Brasil, ele comenta isso. E, obviamente, quando a resposta é até 2.300 tardes e manhãs, é preciso identificar um ponto de partida. Tanto que no final Daniel não vai entender a visão. Mas no capítulo 9, vamos estudar posteriormente, vai ter o ponto de partida, o início para a contagem dos 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Mas precisamos entender aqui como está em paralelo o capítulo 7, que aqui ocorre o juízo, a vindicação. E o dia da expiação era esse dia de vindicação, dia de juízo em Israel, onde os pecados eram extirpados, eram levados para longe do arraial, onde somente nesse dia o pecado ele era visto de uma maneira universal, de uma maneira global. E esse aqui é o Yom Kippur escatológico. O Yom Kippur, o dia da expiação, no contexto de Israel, era um dia de jejum, um dia de aflição, era um sábado, um dos sábados também cerimoniais, onde aquele que estivesse em pecado ele seria expulso do arraial, e aquele que tivesse pedido perdão ele seria justificado. O preparo para o Yom Kippur, segundo a tradição, é de 10 dias antes, e nesses 10 dias se costuma dizer uma expressão. A expressão é Hatmah Tová, que significa que você possa ser bem selado, alusão ao juízo divino. E Ducan comenta ainda algo interessante de que o Yom Kippur, o dia da expiação, está ligado com a criação, porque esse dia era um dia de recriação, um dia de esperança, um dia onde anunciava o juízo, naquele contexto o juízo imediato de Deus, mas de uma maneira mais ampla o juízo vindouro de Deus, onde Deus de fato salvaria o ser humano, de fato perdoaria o ser humano e restauraria aquilo que foi pedido.
E é interessante como o Ducan faz essa relação de criação e juízo, dizendo que são as faces do dia do perdão, do dia da expiação, Yom Kippur, e ele faz uma ligação com o Apocalipse. Afinal, no Apocalipse capítulo 12 diz: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o juízo está ligado com criação na Bíblia. Afinal de contas, se Deus tem autoridade de julgar, é porque Ele é o Criador. O fato dele ser Criador e o fato dele ser o legista e ser o juiz está interligado. Ele tem as prerrogativas de juízo porque Ele é também o Criador. Que Deus nos abençoe, entendendo que estamos já nesse contexto de juízo. Nós vamos ver no próximo vídeo que o juízo começou. Mas ao mesmo tempo nós temos Cristo como o intercessor, como o príncipe dos príncipes, como o sumo sacerdote, como sacerdote e como sumo sacerdote. E é nessa provisão que precisamos confiar. Toda a profecia se cumpriu. O bode, o carneiro e o bode já se cumpriu, o chifre pequeno. E podemos ter a certeza que também essa parte do juízo se cumpriu e a volta de Jesus irá se cumprir também. Você continue acompanhando o nosso estudo sobre Daniel. Vamos na próxima semana estudar o capítulo 9. O capítulo 9 tem a oração de Daniel e tem também a explicação do capítulo 8, dada pelo anjo intérprete. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e também continue estudando esse livro, o livro de Daniel. Um abraço.